Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Ceará, ADEPOL, Jaime de Paula Pessoa. Como está a segurança pública no estado do Ceará? Qual a estrutura operacional da Polícia Civil do Estado? Vamos fazer um balanço da atual gestão da ADEPOL. Ainda os planos do convidado para os próximos anos. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Jaime de Paula Pessoa Linhares é delegado da Polícia Civil. O convidado esteve à frente de diversos distritos, delegacias especializadas e departamentos da instituição. Jaime de Paula Pessoa foi delegado-geral da Polícia Civil e é ex-secretário da Segurança Pública do Estado do Ceará. O entrevistado é presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Estado, ADEPOL. E é com Jaime de Paula Pessoa que converso no programa de hoje. Doutor Jaime, muito obrigado pelo convite aceito. É uma honra tê-lo aqui nos estúdios da TV Otimista, no programa Política. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Erivaldo. Prazer é todo nosso, né? De estar mais uma vez aqui na TV Otimista para contribuir um pouco da nossa experiência com relação à segurança pública ou mesmo com relação à associação de classe da qual eu sou o presidente atualmente. Tá certo. A gente vai aqui ao longo desses 3 blocos, doutor Jaime, distribuir aqui o nosso papo para que a gente consiga ter uma conversa bem bacana, bem pontual. Vamos falar um pouco sobre segurança pública agora e daqui a pouco a gente vai falar sobre a entidade que o senhor preside, a ADEPOL, e também olhar aí para os próximos anos. Eu gostaria de começar, doutor Jaime, qual o panorama hoje da Polícia Civil dentro desse contexto maior de segurança pública no estado do Ceará? Bom, Evaldo, nós temos que reconhecer que houve uma evolução significativa com relação à Polícia Civil. Obviamente, essa evolução não chega a atender os anseios da sociedade, dos próprios profissionais de segurança, porque ainda somos muito pequenos para o tamanho do estado do Ceará, para o tamanho da criminalidade, sem deixar de reconhecer, repito, os avanços. Mas temos também que ver e analisar que nós estamos muito carentes com relação à questão do alcance da força policial, principalmente a polícia investigativa, tá certo? Com a população. Então, por exemplo, eu posso aqui citar a questão de efetivo. Né? Nós estamos aquém da necessidade, né, do efetivo necessário para um combate, uma boa investigação policial. Em termos de números, a gente tem aí cerca de 9 milhões de habitantes no Ceará. Há uma estatística, um parâmetro que se usa para se perceber se esse número de policiais, que o senhor vai dizer quantos, né? Se está acima, se está na média, se está abaixo? Erivaldo, isso é uma pergunta que se faz a todo profissional de segurança pública. Né? E quando você não tem, vamos dizer, ou a certeza, ou não quer dizer a realidade, você usa o aproximadamente. Isso. E é o que hoje a gente ouve. Né? Nós temos hoje aproximadamente 4 mil policiais, quer dizer, tanto é que é reconhecido isso pelo próprio governo, o governador Eumano, numa boa hora, reconheceu a necessidade de se fazer concurso, fez o chamamento de um cadastro de reserva, já com a promessa de fazer isso aí, temos sim que reconhecer isso, mas está deixando ainda a desejar. Nós recebemos diariamente reclamações, inclusive apelos dos nossos próprios associados com relação a efetivo, onde hoje, né, nós estamos fechando, não é tão raro, plantões na capital por falta do efetivo. Então, hoje não atende aqueles padrões estabelecidos de um policial para cada 200, 300 habitantes. Isso não é, nós não chegamos a esse patamar, né? Posso assegurar também que a própria Polícia Militar, apesar do grande número, não chega a esse patamar. Somos, sim, devedores à população com relação a essa assistência do policial de ponta, o policial que está na rua para atender as ocorrências. Obviamente, aqui é uma pergunta, esse efetivo abaixo do ideal impacta os resultados da Polícia Civil?
Sem sombra de dúvida, né? Em primeiro lugar, porque você vai sobrecarregar, né? E aí você tem que ver também a condição humana de você dar uma resposta, sobrecarrega o efetivo atual, você deixa a desejar numa investigação, você deixa a desejar na questão de assistência primária de todo e qualquer atendimento a local de crime, por exemplo, e ainda tem a questão de atendimento da própria estrutura da delegacia. Entendi. Então você acaba sendo devedor, né, daquele que se socorre de um amparo policial pela falta do efetivo. É verdade. Geralmente, quem lida com essa matéria, doutor Jaime, diz que um concurso público, quando ele é finalizado, quando ele é concluído ali, com todo mundo nomeado, já há uma demanda, né? Porque o concurso público, ele sempre olha para trás ali para tentar preencher os principais gargalos. A gente poderia, então, dizer que hoje a Polícia Civil, mesmo com essa convocação que o governo fez, já estaria precisando de um concurso público? Eu vou lhe dar um exemplo, Evaldo, que retrata bem essa realidade. Vamos nós. O governador agora, né, chamou 400 inspetores do cadastro de reserva e mais 100 escrivães. Muito bem. Se apresentaram à ESP, a nossa academia, a nossa escola de formação, tá certo? 21, se não me falha a memória, 21 escrivães. 21. De 100 convocados, 21. Né? Se, repito, não me falha a memória. Essa... Bom, desinteresse, não? Não, em primeiro lugar você vê a questão temporal, né? Do tempo em que eles fizeram o concurso por chamamento. Né? A iniciativa agora, repito, né, louvável do governador, quero crer que ele tenha conhecimento dessa situação, só se apresentaram para a matrícula 21. Agora, pasme, desses 21, né, nós viemos aqui a saber o seguinte, que, olha, cursos de inspetor e escrivão. Desses 21, que deveria ser 100, que deveria ser 100, nós temos aí, fazendo o curso para inspetor, 13 escrivães. Meu Deus. Então você já vem, vamos dizer, daqueles 21, tu tira 13, que tu vai ter que repor aquele efetivo que está saindo para inspetor, né? E na verdade você vai ter, né, como mão de obra, né, como profissional qualificado, só efetivo, somente 8 ou 9 escrivães para que sejam lotados no estado do Ceará como um todo. Isso supondo que os 13 tenham êxito ao final, né? Não, com certeza vão ter. Isso aí é indiscutível, que é um curso de formação, né? Com relação à questão de reprovação. Não é eliminatório, é formação. A questão praticamente entendi. não existe. Então, esses 13 estão saindo hoje, são escrivães, estão passando para inspetor. Então, para você ter uma ideia da necessidade que se tem de concurso urgente, você está terminando essa formação e já tem que lançar edital, que não é um processo, isso aí, não estou sendo pessimista, mas que não é um processo tão rápido, de reposição de policial. Além da questão da reposição, porque tem um grande número de policiais em processo de aposentadoria, você tem a carência, que já é uma carência mais do que patente em qualquer delegacia de polícia do estado do Ceará. Entendi. Ainda nesse ponto sobre concurso público, doutor Jaime, a gente percebe um grande interesse quando há um anúncio de concurso, né? Só que o senhor coloca essa realidade aí um tanto quanto diferente, né? Qual é a dinâmica de um concursado hoje? Ele aguarda ser chamado, ele vai cuidar da vida, fazer outros concursos? O que vem para ser um chamariz para, olha, eu sou um vocacionado, quero ser da Polícia Civil. O que mais atrai? São as condições de trabalho, remuneração? Comente um pouco essa parte. Bem, o concurso público, ele no primeiro momento, é a questão da vocação. É claro que você tem o apelo, apelo da estabilidade, né? O apelo para ser servidor público, mas a polícia, acima de tudo, até pela questão da exposição da sua própria vida, né? Você tem que ter realmente vocação. Claro. Né? O policial que não tiver a vocação, ele não está escolhendo uma boa profissão. Para ser, vamos dizer, um burocrata, ele poderia ser em qualquer outro local sem correr com risco de vida. Né? Então, o salário é um salário do policial, do inspetor e do escrivão, compatível com qualquer outro servidor público, né? Mas precisa sim de vocação. Né? E essa vocação, Erivaldo, via de regra, a gente descobre na própria academia. Né? Você tem aquelas fases, que são as fases mais dentro do aspecto intelectual,
Mas quando você vai fazer para a academia, que você tem mais um espaço, convívio, né, realmente com a arte policial, é que você separa, né, aí quem tem realmente essa vocação. E às vezes até a pessoa que está se colocando concursado, ele vai, né, se descobrir que aquilo é o que ele queria realmente ou não. Né? E aqui e acolá você tem, é raro, mas você tem sim aquelas desistências não esperadas. Entendi. Se a gente fosse fazer um comparativo com outros estados, por exemplo, no Nordeste, né, você tem uma situação de violência. Se a gente for pegar ali o mapa da criminalidade em todo o Brasil, a região Nordeste chama a atenção, a Bahia está uma situação muito complicada, aqui nós temos uma situação também muito acima da média, dos principais crimes, etc. A Polícia Civil, do tamanho e com o operacional que ela tem, ela consegue enfrentar essa realidade, doutor Jaime? Erivaldo, é mais do que patente, né, que o Nordeste como um todo, e aí também não vamos aqui falar somente do Nordeste, o Brasil como um todo, você tem uma carência mais do que transparente do nosso efetivo, né, efetivo, tanto do policial militar como do policial civil. Agora, sem sombra de dúvida, como a Polícia Militar ela tem uma atividade de prevenção e o efeito de prevenção vem a inibir e a necessidade ela é mais urgente, né? Então você dá realmente esse contorno muito maior para a Polícia Militar. Isso é mais do que normal. O policial civil, não. Né? Se a gente analisar a estrutura das polícias civis em todo o Brasil, ela deixa muito a desejar. Eu lhe dou aqui um exemplo de uma delegacia de plantão agora no Carnaval de Fortaleza, um polo como o 10º Distrito, que ali é o área do Antônio Bezerra, que pega ali o Outra Nunes, bom, enfim, toda aquela região acolá, ela funcionou basicamente com um delegado, um escrivão e um inspetor. Ora, durante o Carnaval? Durante um plantão. Né? Ora, isso demonstra a nossa carência. Isso demonstra a carência. Ontem eu recebi até uma súplica de um colega do interior diante dessa mesma realidade, tá certo? No interior do estado. E isso é frequente. Até mesmo nas delegacias de ponta, existe uma necessidade muito maior do que aquilo que nós temos hoje. Né? Não vamos procurar culpados. Agora, nós temos que reconhecer essa carência. Né? O que está de errado é como uma doença. Você não nega a doença. Né? Você procura a doença e vai de imediato à busca do tratamento. Então, nós não podemos negar que nós estamos realmente com carência de pessoal, né, para assistir, tá certo? Toda essa demanda que hoje chega das delegacias de polícia, para que daí você saia com os concursos e começa, vamos dizer, a trabalhar de outra forma, a questão de locação. Eu sempre como proposta nossa, eu sou muito favorável a essa questão da pesquisa interna, se a gente for falar em pesquisa, sim. Né? Pesquisa interna de um censo. Quantos somos e quem somos, para que a gente possa, vamos dizer, distribuir isso daí. Né? Agora, para o governo não deve ser tão difícil, porque ele tem ali o controle das folhas, dos pagamentos, das tabelas, então acredito que não seja tão complicado. Agora, quando o efetivo é pequeno, é reduzido, não é nenhuma questão de distribuição, porque vai ser carente em qualquer setor, né? E no Carnaval isso pressiona mais. E aí eu queria saber, nessa linha, doutor Jaime, como está a cabeça do policial civil, porque a gente sempre tem isso como um efeito colateral, né? A pressão do trabalho, a dinâmica em si da profissão. Como é que está a saúde mental do policial civil do estado do Ceará? Essa pergunta, para mim, foi essa. Ganhei toda a manhã de hoje para a gente com essa pergunta. Hoje nós nunca tivemos tanto problema de saúde mental. A saúde mental de policiais, isso aí eu vou do inspetor ao delegado, como nós estamos tendo... Em toda a linha do tempo aí, dos últimos, o quê, 15, 20 anos? Dos últimos 15 anos, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Haja visto as ocorrências que a gente tem assistido, que é de conhecimento público, né? Algumas dramáticas, né? Então, o problema, a associação, ela tem se preocupado muito com essa questão da saúde mental e não pode ser diferente, porque o policial que não estiver bem mentalmente, que não tiver, ou fisicamente, mas principalmente mentalmente, ele não vai
prestar um bom serviço e se torna um risco, não só para ele, mas como para a população. Então, a questão da saúde mental é política 01. E adoece a família também, né? Adoece a família. Essa aí é uma prioridade de toda e qualquer, né? Não só empresa privada, mas também com a questão da segurança pública, principalmente com a segurança pública, né? Nós temos hoje um aparato grande de a questão de assistência. Sim. Temos tendo aí ocorrências e mais ocorrências, né? Suicídios, tragédias, enfim, né? Pela cobrança, Erivaldo, e não pode ser diferente, né? O nível de cobrança, quem comanda, que está dentro da sua missão, quer o resultado, né? Agora, quando você está à busca de resultado, né? E vai querer tirar de onde já está carente, né? Você não vai alcançar aquela sua meta. Agora, repito, nós não podemos negar essa situação. A questão da saúde mental, ela tem que ser olhada com carinho, porque hoje o policial ele está sendo vitimizado constantemente com a questão das cobranças em razão da sobrecarga de serviço. Entendi. Então, talvez a solução não seja nem mais assistência de profissionais da saúde, é ir lá na raiz do problema. A raiz do problema. Que é a estrutura, o efetivo, etc. Né? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Olha, quando a gente... O Fortaleza, apesar das carências que nós temos, ainda é uma ilha que você pode, né, ali se socorrer de um ou outro, você tem os amparos da familiar. Isso. O interior do Estado, que tudo se torna mais difícil. Né? Às vezes a sua base familiar fica em Fortaleza, você vai ali trabalhar, né? Dorme dentro de uma delegacia, né? No alojamento de delegacia. A solidão, né? A solidão, né? As ocorrências uma atrás da outra, o crescimento da criminalidade. Achar que o policial é um super-herói e que não vai ter também, né, o receio da própria vida é subestimar o ser humano. O policial é um ser humano. E ele, quando se encontra no abandono do interior, né, sem aquele aparo, obviamente, aquilo vai refletir mentalmente no policial. Claro, é verdade. Doutor Jaime, o papo está muito produtivo, vamos fazer um rapidíssimo intervalo, daqui a pouco a gente volta, tá bom? A gente volta, portanto, com o segundo bloco do programa Política de hoje, com o presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Ceará, a ADEPOL, o delegado Jaime de Paula Pessoa. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui ao meu lado o delegado de Polícia Civil e presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Ceará, o doutor Jaime de Paula Pessoa. Doutor Jaime, a gente no primeiro bloco falou desse grande gargalo que é a saúde mental do policial como um todo, a gente fez aqui um rápido panorama, e temos também uma consequência prática, que é a licença médica, ou seja, o policial que sai para tratamento e que, portanto, vai ali reduzindo o efetivo, né? Com certeza, Erivaldo. E nós estamos aí lidando, né, com aquele que, vamos dizer, criou a coragem de procurar a ajuda, né? Quantos policiais que estão precisando dessa ajuda e não têm a coragem? Até, como eu tinha dito, né, por essa condição de se querer ter naquele homem a capa do super-homem. Aquilo inibe a busca, vamos dizer, de um serviço especializado, né, de tirar uma licença. É verdade. E quando ele não procura a ajuda médica, por uma questão, como a gente falou aqui, de questão pessoal mesmo, de constrangimento, acaba indo ao limite e, de repente, você tem um surto, né? Um surto causa uma tragédia. Uma pessoa com surto, né, com uma arma na mão, é perigoso. Complicado. Tem mais, e vem aí, quer dizer, a questão mesmo até se rotula, se procura rotular, que hoje quando um policial busca um amparo médico, ele está, na verdade, atrás de uma suposta preguiça, ou com vontade de chegar, de não trabalhar, quando se apresenta isso no plantão, uma coisa desse tipo. Não. A questão da saúde mental é uma realidade, tem que ser enfrentada,
né? E a polícia como um todo o aparato da segurança tem que encontrar mecanismos, tá certo, para dar amparo a esses policiais, para que a gente possa prestar um bom serviço à população sem riscos. Entendi. No panorama profissional geral, não só na área de segurança pública, doutor Jaime, a gente tem ouvido e visto relatos, e isso já está inclusive identificado em pesquisas, né, de que essa pressão, a depressão ou coisa que o valha, acaba levando os profissionais, eu estou falando de maneira geral, Claro, mas com queria certeza. saber em relação à segurança pública, do uso de drogas. Isso é uma realidade na Polícia Civil? Não podemos negar, né? Seria uma hipocrisia, né? Que nós temos sim alguma estatística com relação à questão do próprio uso, não só da droga, o álcool, né? O álcool, né? Nós temos sim uma estatística, mas ela não é tão grande quanto a questão, tá certo, da depressão, que essa sim tem nos causado preocupação, porque o número é significativo, né? E nós estamos assistindo aí os resultados, né? Os resultados. Isso é comum, é patente, é visto, né? Por todo o corpo policial, né? As associações, tanto a dos delegados como a dos policiais, o Simpol tem procurado também fazer esse acompanhamento, né? A gente até se aventura agora. O nosso maior número de conveniados na associação dos delegados são com os psicólogos, né? Para você ter uma ideia, né? Então, a gente busca constantemente dar esse suporte aos colegas delegados, porque a gente sabe da pressão. Afinal de contas, nós perseguimos todo dia, e somos cobrados para isso, por estatística, né? Hoje, qualquer balizador, principalmente nesse mundo virtual, onde você tem que dar uma resposta rápida, né? O policial ele é muito maltratado, né? A busca exatamente de se dar, de mostrar uma estatística positiva. Entendi. Então, o volume de trabalho é muito grande. Entendi. Eu queria pegar esse gancho que o senhor falou aí rapidamente sobre a associação e lhe perguntar, se a gente fosse fazer aqui uma síntese, um balanço da gestão do senhor até aqui, o que a gente destacaria, doutor Jaime? Evaldo, sem sombra de dúvida, né, como é o papel primeiro, praticamente, isso é um anseio de todo trabalhador, servidor público, a questão é salarial, né? Então, a gente tem buscado, através, vamos dizer, de todas as articulações possíveis, a gente sempre um reconhecimento salarial, né? A busca 01. Mas, acima de tudo, né, se você afastar a questão salarial, a associação ela buscou durante esses 3 anos, tá certo? Exatamente esse apoio, ali ser, tá certo? A última trecheira da sua defesa. Entendi. Né? Então, é abrir as portas da associação, amparar os delegados de um modo geral, porque o que nós passamos no dia a dia, nós teríamos que ter aqui um programa de 1 ano. Então, a associação buscou, ao longo desse tempo, né, abrir suas portas, fazer esse amparo, buscar a garantia das suas prerrogativas, isso é importante, porque um policial que tem as suas prerrogativas violadas, ele é fadado a não prestar um bom serviço. O senhor fala em relação à consultoria jurídica, caso o policial esteja ali precisando? Não só. A consultoria jurídica hoje é o maior volume de atividade que nós temos hoje dentro da associação, é a consultoria jurídica, mas também um amparo administrativo. Como é, doutor? É quando, por exemplo, a secretaria entra com processo contra o policial? Bem, isso aí é o corriqueiro, né? Mas vamos falar aqui das remoções. Porque o amparo, ele vem no amparo psicológico, por exemplo. A nossa procura, então não é rara, reclamação de falta de policial, de estrutura em delegacias, às vezes nós não somos entendidos, né? Somos tratados talvez como hostis, mas na associação ela é para isso. Ela é o coração, a cabeça do policial. Para sentir as dores da categoria. As dores da categoria. Quando está tudo bem, ninguém procura um médico, ninguém procura associação. Então, nós temos que entender isso, né? E, obviamente, nós temos que ter essa força, essa coragem, tá certo? De levar isso adiante e procurar uma solução. A associação, ela nunca deixou, Erivaldo, de procurar, em primeiro lugar, o diálogo. Nunca. Agora, obviamente, né, nós não somos de correr do enfrentamento na defesa do delegado e na defesa de suas prerrogativas. Isso tem sido um marco da nossa associação, até pelo volume de demandas que nós temos no nosso jurídico e administrativamente. Vou lhe dar um exemplo. É razoável, e aí eu pergunto, remoção sem ser motivada. Ora, se eu vou tirar o Jaime de determinado canto, eu tenho que ter uma motivação. Claro. Mesmo porque isso existe um amparo legal para que haja essa motivação.
né? Para você entender como é que a coisa funciona. Mas se houver a necessidade administrativa, por conveniência da administração, de tirar lá o Jaime, você também tem que já se preocupar onde vai colocar o Jaime. Né? Entendi. Agora, dentro que seria uma transferência. Né? Seria uma transferência. Agora, dentro de uma cadeia, a Polícia Civil ela é baseada na disciplina e na hierarquia. Ora, eu lhe tiro de uma delegacia, só para lhe pontuar, eu lhe tiro de uma delegacia onde você é o titular e lhe deixo na mesma delegacia como segundo ou terceiro delegado, né? Foi um rebaixamento. Um rebaixamento ainda com a humilhação de você permanecer no mesmo órgão. Isso são enfrentamentos que eu não estou querendo pontuar hoje, é uma coisa que é comum acontecer. Tem interferência política nessa situação? Não, graças a Deus, hoje a gente não tem tanta menos, interferência né? política, né? A Polícia Civil como um todo tem uma certa Antigamente autonomia. O prefeito ligava, o deputado, o delegado anoitecia e não amanhecia, né? As insatisfações, elas podem realmente acontecer, isso faz é parte natural, faz parte, né? É. Às vezes, se não for um político, pode ser um empresário, pode ser uma vítima. Agora, a administração, ela tem que entender em que circunstância, né, ocorreu aquela reclamação. Em primeiro lugar, o delegado ele tem estrutura policial, efetivo, estrutura para dar aquela resposta que estão cobrando, né? Então, a administração ela tem que proteger um pouco o delegado, o policial, porque ela também deixa, né, muito a desejar. Está batendo na porta errada, né? Está reclamando. Exatamente. Pode ir ali no outro canto, tá certo? Né? Então, na secretaria, por exemplo. Exato. Ela tem que entender isso também, né? É claro que a gente não vai defender, né, o serviço que não é o desejado, né? Entendi. A prestação de serviço não desejada. Mas a administração, ela é parte desse problema, e grande parte do problema é a parte dela. Isso ela tem que entender. Aí a associação, né, ela tem procurado, nesse sentido aí, tá certo? Ser realmente cobradora da administração para que forneça ao delegado de polícia condições de trabalho. Entendi. Então, o senhor falou aí basicamente das funções mais de ponta da ADEPOL, e tem o lado mais tranquilo, tipo mais festivo, mais social, mais recreativo. Como é que está essa questão? Não, realmente, pelo menos você tem que dar o policial, né? A ADEPOL cresceu agora com esses 3 últimos anos, nós procuramos fazer reuniões sociais, onde você pode trazer a família. Tivemos 3 eventos, tivemos um evento agora em Fortaleza no ano passado, um evento no Cariri, outro evento na Zona Norte. Convivência mesmo. Para agregar, para trazer a família, para que você descontraia, para que você saia daquele clima da conversa só policial, se torne uma conversa mais harmônica. Fizemos aí a tentativa de fazer um torneio de futebol entre eles. Existe uma proposta nossa de criar, né, uma comissão permanente de incentivo ao esporte, para que a gente quebre esse nosso dia a dia, que já é muito desgastante. E fazer ali mais proximidade com a sociedade como um todo, né? Por exemplo, um dia desses, andando no calçadão da Beira-Mar, eu vi uma corrida assim, uma das maiores que eu já tinha visto. Quando eu olhei, era organizada pela Polícia Rodoviária Federal. Quer dizer, que aquilo ali interage, né, com o público, sempre melhora a imagem ou coisa do tipo, né? Essa aproximação com a sociedade, do modo geral, isso aí é ponto pacífico. É uma polícia que se esconde, uma polícia que não mostra a sua cara, que não abre a porta das suas delegacias, né? Ela está dando as costas para a população, ela está dando as costas para quem nos paga. É verdade. A propósito de delegacia, doutor Jaime, numa investigação inicial, que depois será possivelmente peça de um inquérito presidido por um delegado, a falta de efetivo ou de estrutura mínima acaba afetando a qualidade daquele inquérito, né? A gente estava conversando aqui antes de começar o programa que isso às vezes até repercute ao longo de um processo propriamente, né? Em que o inquérito mal feito, às vezes por condições inadequadas, acaba sendo anulado ou tendo de ser refeito. Quer dizer que isso acaba sendo um prejuízo para o perfil de polícia judiciária, que é a Polícia Civil, né? Deixa muito a desejar o trabalho de excelência. Nós temos profissionais, delegados de polícia,
posso afirmar isso aqui sem sombra de dúvidas nenhuma, dos melhores profissionais que nós temos no Brasil. Pessoas capacitadas, nós temos um público novo de uma capacidade espetacular. Reciclado, atualizado. Reciclado, atualizado, tá certo? Mas preciso sim, tá certo? De ferramentas, de suporte. Hoje o crime evoluiu, né? O crime evoluiu muito, você tem que estar, e a gente sempre corre atrás, né? O nosso efetivo é um efetivo, repito, isso vai ser sempre o mesmo discurso, que deixa a desejar, mas nós temos profissionais que total condições do combate à criminalidade. Obviamente, né, pelo volume, avalanche que é hoje, né, a incidência criminal que chega à delegacia, que você vez por outra, você vai ter que ter um trabalho que deixe a desejar no que diz respeito à questão de prazo, né? Que são 30 dias, geralmente. São 30 dias e tal. Então, você tem um vai e volta tremendo da justiça em razão dessa carência da investigação, que isso é uma coisa em toda a polícia do Brasil e do Ceará não vai ser diferente. Pelo volume que nós temos de ocorrências que bate às portas das delegacias. Na média geral, um delegado de polícia, ele preside quantos inquéritos? Há um número, um parâmetro para balizar toda isso? A administração, ela procura, vamos dizer, estabelecer esse parâmetro. Agora, obviamente, que nós temos delegacias que elas têm que dar uma parada, por exemplo, uma DRACO, né? Uma DRACO. Aí a questão da delegacia de repressão aos crimes da organização criminosa, né? A DRACO, muito bem. A DRACO, uma recuperação de ativos, a delegacia de recuperação de ativos, a do combate à corrupção, que é voltado mais ao serviço público e tal, elas têm que ter a questão da qualidade. Então você não pode são crimes mais sofisticados. Ela não pode você exigir daquele delegado, quer dizer, um volume maior que você exige daqui de um delegado distrital, né? Porque você tem um pequeno furto, você tem as ocorrências do dia a dia. Então ali você tem uma ocorrência qualificada, um inquérito qualificado. Sob pena de um inquérito. Exatamente. Aí você não pode errar. Na verdade, você não pode errar em situação nenhuma. Mas aí você, em termos de estatístico, por delegado, por atividade profissional, você tem que olhar para esse lado. Claro. Né? Às vezes você tem um inquérito que você durou ali 6, 7 meses, 8 meses investigando, mas tem um resultado fantástico, né? Que é aquilo que estava se esperando. Né? Que isso tem um conjunto de investigações, isso aí se soma ao inquérito que demanda tempo. Foi um investimento na qualidade do trabalho. Na qualidade. Que seria o parâmetro ideal aí, né? E seria o parâmetro ideal. Você tem os inquéritos, você tem as delegacias que exigem uma velocidade maior. Você pega um quarto distrito, que é na área do Lagamar, você pega um 10º, você vai pegar um 13º, que você tem um atendimento do dia a dia, que também você tem que dar essa resposta. Claro. Né? Achar, né, que o furto do celular não incomoda é subestimar a ocorrência. É a questão que eu lhe disse, que o policial tem que ter sentimento. Incomoda porque é um bem que vai fazer falta, né, traz um prejuízo para a vítima, e você tem que dar uma resposta. Nós não podemos encarar que aquela ali é uma coisa besta. Não, não é besta, certo? A pessoa que perde, né, um bem dela, ela quer ser recuperada. Claro. Obviamente você tem as suas dificuldades, mas você tem que procurar o sucesso na investigação. E também porque um caso desses de insensibilidade repercute muito mais, às vezes, do que um trabalho bem feito, porque quem é mal atendido sai falando aí, né? O atendimento é base. Primeiro, é uma obrigação nossa, né? É uma obrigação nossa. Do o servidor público está dizendo, servidor público, dizer isso ao contrário é virar as costas, tá certo? Para a missão que você abraçou quando você quis ser policial de um modo geral, né? Então, o atendimento ele é o básico. E às vezes, Erivaldo, né, o bom atendimento já resolve boa parte do problema daquela pessoa que procura a polícia. É por isso que eu sou favorável ao atendimento no olho no olho. Muito bem. É sobre isso exatamente, doutor, que a gente vai falar daqui a pouquinho, depois do intervalo, sobre a história do plantão virtual, tá bom? Portanto, daqui a pouco, depois do intervalo, mais bate-papo com Jaime de Paulo Pessoa, que é presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Ceará, aqui conosco no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje.
Eu sou Erivaldo Carvalho, você está na TV Otimista, que recebe hoje o presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Ceará, ADEPOL, Dr. Jaime de Paula Pessoa. A entidade, inclusive, a ADEPOL, está na internet, né, doutor Jaime? Como é que faz para encontrar nas redes sociais? Estamos sim na internet, né, no mundo virtual, né? ADEPOL CE Oficial. ADEPOL, arroba ADEPOL CE Oficial. Muito bem. A propósito de internet, doutor, existe, na verdade já está em curso a ideia, né, do plantão virtual, né, nas forças de segurança pública. Eu gostaria que o senhor explicasse como é que funciona, se isso tem alcance, as vantagens, desvantagens dessa novidade, digamos assim. Erivaldo, eu sou sempre aberto, né, a evolução, né? Uma coisa que venha agregar, que venha somar, que tenha realmente um resultado satisfatório. Eu tenho, tá certo? Eu tenho minhas reservas e a minha reserva técnica, a questão do plantão virtual. Num primeiro momento, vai contra a política, qualquer política de proximidade com a população de um modo geral. Você fecha plantão, para você virtualizar esse atendimento, você está apagando a luz de uma delegacia, você está deixando a população desamparada. Obviamente que se busca aí uma solução para que isso se torne viável. Mas eu te pergunto o seguinte e coloco aqui para conhecimento de todos os seus ouvintes. Vamos nós. Plantão virtual, a sede em Fortaleza. Nós atende hoje para mais de 140 municípios do estado do Ceará. Eu digo que o delegado passa a ser um operador de telemarketing, né? Porque aí ele vai ver, chega uma ocorrência de Crateús, chega uma ocorrência de Camusim, ele analisa à distância aquela ocorrência. Como se fosse uma videoconferência? Uma videoconferência. Ele analisa à distância aquilo ali para poder, vamos dizer, formalizar aquela ocorrência. Particularmente, se a gente for analisar, não precisa ser um profissional de segurança pública. O flagrante, tirar a liberdade de uma pessoa, ela não pode se resumir em versões isoladas e a conclusão cair nos ombros do delegado. Há, vez por outra, que não é difícil, a necessidade de se buscar outros elementos que não seja aquela versão, né? Tem-se a dificuldade de você trazer para aquele ambiente da teleconferência, né? As diligências. As diligências complementares. Que é clássico pode na acontecer investigação, isso exatamente. Ora, se presencial a gente já tem algumas dificuldades, você imagina a distância. Isso traz uma insegurança para o profissional delegado de polícia, né? Traz uma insegurança para quem está do outro lado, sendo apresentado como autor de um delito ou uma testemunha, porque não é tão fácil assim, não é tão simplório assim, né? Então, eu me coloquei, desde o início, contrário à ideia, né? Porque nós tivemos isso em alguns estados que não tiveram realmente uma evolução satisfatória, né? E para a polícia, especificamente, é diferente de uma audiência do judiciário, que você já tem todo um processo já formalizado, já materializado, que você discute dentro dos autos, para você analisar uma ocorrência à distância. Inicial, né? ainda. Inicial. Né? Então, isso traz fragilidade dentro da nossa atividade e um certo receio. Vejo assim, respeito as opiniões contrárias, mas eu acho, dentro daquilo que eu disse no começo da nossa entrevista, que isso é negar a necessidade de efetivo e de estrutura para você dar assistência ao Estado como um todo. Porque segurança pública, e aí os estudos estão aí para mostrarem, isso é presença. A presença do Estado, ela se faz, na maioria das vezes, com a presença da viatura, da força de segurança. Quando você virtualiza, o Estado está meio que se retirando dessa condição, né? Se você me permite, eu posso fazer aqui um paralelo. Uma coisa é uma consulta médica virtual. Outra coisa é uma cirurgia de grande porte virtual. Né? Ela tem que ser presencial. Né? Então, você analisar uma ocorrência que vai ter a necessidade ou não, mas via de regra sim, a necessidade de tirar a tua liberdade, né? Lavrar um flagrante, né? E tirar a tua liberdade à distância, é como se você fosse fazer uma cirurgia à distância sem a certeza do resultado.
né? Uma consulta, né? Um registro de uma outra coisa é totalmente diferente. Entendi. Né? É a resposta imediata, né? É a resposta imediata. Pode ter solução, mas pode ter também um grande problema para o profissional delegado de polícia. Muito bem. Para a gente visualizar bem, doutor Jaime, na prática, como é que funciona? Ficam aqui em Fortaleza alguns delegados e eles ficam conectados com municípios do interior, aí as ocorrências chegam para essa equipe, como é na prática? Para a gente entender melhor. Você colocou bem quando você disse videoconferência. Né? A sede do CEPROD é aqui em Fortaleza, né? Aqui na Costa Barros. Nós temos lá... Onde né, funciona o segundo? O segundo distrito. Nós temos lá, né, a parte administrativa, temos lá os 3, 4, 5 delegados e é dividido isso, né, entre o estado do Ceará. Né? O último número que chegou até a associação é que aproximadamente 142 municípios já estavam sendo atendidos no plantão virtual, na questão do plantão. Isso certo? quer dizer que nos plantões não há atendimento físico, ele é remetido para cá? Lá no interior fica uma unidade receptora. O que seria essa unidade receptora? Você teria lá um inspetor, um escrivão, né, um corpo de policiais, essa ocorrência chegava nessa unidade, chega nessa unidade receptora, é feito esse canal, né, esse link, essa videoconferência com o delegado aqui na capital, né, é apresentada a ocorrência, o condutor da ocorrência, né, faz a narrativa dele, diz como é que chegou e está apresentando assim, assim, assado. Houve, né, as testemunhas daquela ocorrência, via de regra, são os policiais militares que fazem essa condução, e depois, né, é feito um interrogatório, a oitiva inicial, né, dessa pessoa que está sendo apresentada como o autor da ocorrência. E o delegado chega diante daquilo acolá, chega à sua conclusão. Né? Entendi. Aí é onde a gente estava conversando. Deixa essa fragilidade quando se há necessidade de se buscar, né, qualquer outro tipo de diligência ou qualquer outro tipo de investigação de imediato para você ter a convicção daquilo ali realmente retratar a verdade. O governo, obviamente, que vende a ideia como algo inovador, que pode integrar, pode agilizar os processos, né? E o senhor coloca as fragilidades, né, desse tipo, né, de atendimento. Eu queria fazer duas perguntas. Desde quando isso foi implantado no início e se há alguma perspectiva para todo mundo parar e avaliar os resultados, os contras e os prós, para poder saber se vai seguir, se não vai, como é que está essa questão? O que faz o diferencial do administrador é a constante avaliação. Né? Nós estamos aí, eu acredito, com mais de 2 anos com plantão virtual. Né? Nós temos até uma fuga muito grande aí, hoje a fuga é o contrário do que existia, né? Todo mundo queria vir para a capital, essa coisa toda, mas hoje nós temos aí uma busca de saída, porque realmente isso inclusive traz um problema tremendo para a saúde do profissional, para a saúde do delegado, porque como eu lhe disse, né, ele passa lá seu tempo de serviço, né, com o headphone, olhando para um monitor, analisando a ocorrência, porque você lá tem um número de ocorrência mínima que você tem que fazer, porque essa avaliação é ponto pacífico em qualquer administrador, avaliar qual é o resultado, tá certo? Não só em termos de resposta, mas para a própria população, né? Para a própria população. Então não pode ser analisado de uma forma estanque. Achar que você, vamos dizer, botando o plantão virtual, você vai substituir a polícia, vamos dizer, a polícia comunitária, a polícia local, não substitui. Entendi. A gente pode dizer que a iniciativa do plantão virtual, de alguma forma, demonstra que há carência de pessoal para todo mundo atender nos respectivos municípios, ou não é por aí? Eu não tenho dúvida. Porque qualquer administrador de polícia, se tivesse o efetivo satisfatório, ele teria a delegacia aberta, funcionando, né, funcionando a contento para atender a população. Né? A resposta à criminalidade é muito mais rápida. Olha que se você tivesse aqui em cada município ou em cada regional um bom efetivo, né, que você pudesse dar curso ali às investigações, para que o flagrante ele não ficasse estanque, né, somente parasse na oitiva, né, do condutor, das testemunhas e do conduzido. Né, e ele se estendesse mais dentro daquele prazo que você tem, sem sombra de dúvida. Qualquer, Evaldo, política, né, até um bom tempo atrás, a política era delegacia 24 horas.
De repente, se acabou com essa política de delegacia Até 24. o Ronda do Quarteirão, que foi uma coqueluche aí, da proximidade da polícia da sociedade, e agora parece que é um efeito contrário, contramão aí, né? Efeito contrário. E aqui eu já te adianto, né? E também sem medo de errar, né? Existe aí um estudo também da gestão da nossa polícia de se fazer a central de flagrantes. Ora, meu caro, central de flagrantes, ali no centro da cidade, né? Eu tirei plantão há 43 anos atrás na central de flagrantes. Era um único flagrante para toda Fortaleza, né? Isso é a política de 43 anos atrás. E dizer que isso é, vamos dizer, uma visão pequena, né, de quem tem 43 anos de polícia, não. Não é o que só nós defendemos, defendemos, nós defendemos, né, é a polícia na comunidade, que é a política do mundo todo. Tá certo? Você vai me centralizar aqui uma central de flagrantes, ali no centro, no mesmo prédio do Centenário. Tá ali na praça. Né? Na praça, onde você concentra, tira da comunidade, tira dos bairros, a viatura para conduzir a ocorrência para o centro, lá fica desguarnecida. E achar que é modernismo, eu acho que está na hora da gente parar e discutir o que é melhor realmente para a questão da segurança pública. E deixar a população falar. Porque ela que vai ser vítima em qualquer circunstância. Afora o deslocamento para o centro, para algum registro. Né? E falácia quando se diz que lá no distrito pode ficar alguém para registrar o boletim de ocorrência. A propósito de boletim, existe a figura com relativo sucesso do boletim ali que você vai na internet e faz. Isso foi um gatilho para se ter hoje o plantão virtual ou não? Não. Porque hoje a internet, a tecnologia, ela às vezes não pede licença, ela entra e se instala, né? Foi isso que aconteceu, doutor Jaime? Não, foi a necessidade, né, de você oferecer um serviço mais moderno, né? Na época ela não é uma delegacia tão nova, né, delegacia eletrônica, está evoluindo. O último dado que eu tive dela, né, ela tem quase 300 mil ocorrências registradas mês. Né? Você vê o alcance que é a delegacia eletrônica, e aí eu sou um fã da delegacia, sou defensor da delegacia. Desafoga muito, né? Desafoga e muito. E gera uma estatística mais segura. Na verdade, você tem que aumentar o espectro de crimes que ela atende, para que você possa dar uma vazão, né? E começar também a arranjar através de aplicativos. Né? Isso é um avanço. Né? Nós não somos contra o avanço. Né? Se eu fosse contra o avanço, eu não seria delegado de defraudações, né, por um grande período, onde hoje o avanço dos crimes tecnológicos é insustentável. Né? Entendi. E aí, doutor Jaime, o senhor é presidente da ATEPOL, faz esse panorama a partir da sua experiência de 43 anos e tem pretensão, gostaria de seguir representando a categoria. Eu gostaria de saber... se eu fosse um policial civil, o que o senhor me diria para deixá-lo ou apoiar a sua recandidatura? Evaldo, eu realmente coloquei o meu nome novamente à disposição da classe. Primeiro, na consciência do que foi feito. Né? Na consciência do que foi feito. Principalmente na questão da defesa das prerrogativas. Com 43 anos, né, a gente já se dá, vamos dizer, essas ousadias de você colocar seu nome, né? Poderia estar na minha faixa de conforto, numa delegacia ainda, poderia, certo? Mas fiz essa opção, né, de ser uma voz do delegado à frente da associação, né? Uma associação aberta, uma associação 24 horas, porque eu sou demandado 24 horas, procurando sempre acolher, sempre atender, e sem sombra de dúvida, como eu disse aqui, a associação hoje, e é isso que a gente pretende continuar, ela é a última trincheira do delegado de polícia. Repito, nós não somos hostis e nem somos contra a gestão. Nós somos delegado de polícia. Né? Então é com esse discurso, é com essa vontade, é com esse propósito, né, que eu ainda ouso você ficar à frente da da associação, né, e dar ao delegado, principalmente o delegado de um plantão, um delegado de um distrito, um delegado do interior, aquele amparo que às vezes ele não encontra. Saber até que tem alguém por perto ali, né? Até mesmo o amparo do diálogo.
Entendi. Nunca faltou na associação o diálogo com o delegado. E nunca faltou à associação a resposta àquilo para quando foi procurada. Entendi. Então é com esse propósito aí de luta, de muita coragem, transparência, né? Quem conhece hoje a vida da associação, ela sabe que ela é transparente. Funciona ali perto da Sena Madureira, ali, é? Exatamente, ali na Consul Luiz Atrás Rocha, atrás da polícia. Exatamente. Atrás da polícia, né? sim. Transparência. Não tem um ato que nós realizamos que a gente não dê conta ao associado. Hoje nós somos 632 delegados de polícia, delegados e delegadas de polícia, que muito me honra presidir, né? E tenho certeza absoluta, né, que com a nossa permanência, nós vamos continuar nessa luta, na defesa intransigente das prerrogativas dos delegados de polícia. Às vezes o que um associado quer, às vezes é só ser ouvido, né? Com certeza absoluta. Eu tenho dito o seguinte, dar o sim, Erivaldo, dar o sim é fácil. Difícil é você saber dar um não. Às vezes falta, né, é até saber dar um não. Ouvir o delegado, ouvir o policial como todo. Né? Entender o contexto entender, dele. Né? Porque se você for ver, olha, se tivesse tudo bom, ninguém ia na associação. Se eu tenho uma demanda significativa, né, de reclamações, de ações, de requerimentos, né, junto à administração, que é composta de associados, é porque algo não está fluindo bem. Entendi. Né? E aqui digo, entendo as cobranças, né, mas não posso aceitar, né, as desfeitas. Perfeitamente. E a falta de compreensão para com os delegados de polícia. Perfeitamente. Doutor Jaime, já agradecendo a sua presença aqui conosco, eu gostaria que o senhor deixasse as suas despedidas finais por hoje. Espero tê-lo aqui outras vezes. Se possível, o endereço na internet novamente para quem não anotou e dizer quando que vai ser a votação para renovar a diretoria, provavelmente, né, lhe reeleger para ficar à frente da DEPOL. Por favor. Eu só tenho lhe agradecer essa oportunidade, né, dizer que a associação, né, ela não é só do delegado, ela é sua também, certo? Está de portas abertas, porque nós também gostamos de ouvir algumas reclamações, até mesmo de colegas que estão na ponta, a gente recebe também. Para isso daí eu já, né, abro para todo esse público que lhe acompanha, né, ao nosso contato, que aí é @adepolce oficial, né, pode entrar em contato conosco, nós estamos abertos, como da mesma forma que nós somos abertos para os delegados. Né? Então, o delegado de polícia, ele hoje conta com a associação dos delegados, conta com a ADEPOL, sabe que ela é presente e sabe que ela é realmente, repito, né, a sua última trincheira na defesa das suas prerrogativas. A gestão do senhor vai até quando e quando vai ser a votação? A nossa eleição vai ser agora no dia 27 de março, certo. Né, para o triênio também, né, da mesma forma. Então, a minha gestão vai até o dia 27 de março. Muito bem, doutor Jaime, mais uma vez, muito obrigado. Boa sorte na caminhada, parabéns pela história de sucesso e muito obrigado mais uma vez por dividir conosco a sua inteligência, a sua experiência aqui no programa Política na TV Otimista, tá bom? Obrigado. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.